Escolta! Out! Fiquem de pé para as honrarias militares. Pelotão, disparar 3 salvas. Tomar fôlego! Atenção! Em posição! Preparar! Apontar! Fogo! Preparar! Apontar! Fogo! Preparar! Apontar! Fogo! Pelotão, apresentar armas! Jardins de Pedra. Uma distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira BKS. Estamos precisando de ajuda. Por acaso tem alguém na escuta? Pelotão, descansa! Aqui é o 22. Aqui é o 22. Estamos com você na escuta. Pode falar. Estão precisando de munição, armas, remédios? Tente localizar e verificar quanto tempo demora. Devemos demorar mais 7 minutos se nos apressarmos. Tá bem. Então faz o seguinte. Fica na rota o tempo que for possível. Vamos tentar resgatar o pessoal, tá? Vamos tentar. Ainda está na escuta? Não cabe mais ninguém aqui. Não vamos nos separar. É entendido, câmbio. Precisamos de cobertura na retirada. Isso aqui tá ficando muito perigoso. Mas o que é isso? Perdemos o contato. Não podemos fazer mais nada. Pelotão, sentido! Em nome do presidente dos Estados Unidos, por favor, aceite esta bandeira em reconhecimento aos serviços do seu ente querido. Senhora, em nome do comandante do Estado-Maior e das esposas dos militares de Arlington, aceite nossos mais sinceros pêsames. Caro sargento, talvez esta seja a minha última carta. Eu sinto que é. Perdi 3 soldados hoje. 3 dos melhores. Mas a coisa é sempre essa, não? Sempre acontece aos melhores. O que digo a seus pais? O que você irá dizer à minha mulher?
O estranho é que sempre foi como se já tivesse estado aqui para mim. Fui soldado durante toda a vida, sargento. Digo, toda a minha vida. Desde menino. Bem, estou aqui e está tudo errado. A coisa não deveria ser assim. Claro, eu sabia que haveria sangue e sacrifícios e morte. Eu sabia, sargento, mas não a esse ponto. Você havia tentado me avisar. Desde o primeiro dia, você tentou. Mas eu era jovem demais, seguro de saber tudo. Pois agora eu estou vendo que nunca se sabe de tudo. E só me restam dúvidas. Oi. Soldado Jack Willow se apresentando. Pete Weber, da burocracia. Muito prazer, Pete. O prazer é todo meu. O pelotão foi fazer um buraco no jardim. O quê? Sepultamento. Aqui em Arlington é o que fazemos. Sepultamento de gente que vem do Vietnã é um negócio em expansão. Cavamos uns 15 buracos por dia. Bim, 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 bim. Mas já que você perdeu esse, pode tirar o resto do dia de folga. Eu dou cobertura, tá? Legal da sua parte. Eu sou um cara muito legal mesmo. Mesa do sargento da companhia? Matador Williams. Matador? Boxeou no Vietnã. Não, isso me faz lembrar. Eu disse a ele que arranjaria alguém para sentinela essa noite. Não se preocupe, eu cuido disso. Eu acho que você vai gostar do sargento. Vocês vão se dar bem. É verdade. Oi, sargento. Ei! Quem diabos é você? Sargento, Jack que Willow droga está ficará de fazendo sentinela aqui, hoje. Talvez se interesse em saber, imbecilo, que puxar a sentinela é pior barra que qualquer idiota deseje. E já contamos aí com cabeça de pudim pra isso. Em pessoa! Eu sei, sargento. Ele falou. Eu banquei o voluntário. Voluntário em minha companhia? Um maldito puxa-saco! Imbecilo! Conseguiu encabeçar a minha lista negativa em apenas 13 malditos segundos! Algum problema com o rapaz, sargento? Não, primeiro sargento. Não exatamente. Dava para ouvir o berreiro até nas latrinas. O rapaz comeu alguma cabrita ou coisa assim? Resolvi aparecer para saber das novas. Eu acho uma desgraça que uma divisão de soldadinhos de chumbo use a insígnia da infantaria. Não diga. E logo numa época em que a infantaria de verdade rasteja em arrozais cheios de bosta de búfalo no Vietnã. Eu tenho externado tanto a minha opinião que já estou ficando meio impopular. Sargento Hazard. Senhor, Sobre o que o debate? eu estava comentando com o primeiro sargento, senhor, que acho que o melhor que posso fazer pelo exército, pelo meu exército, é preparar esses recrutas para o inevitável. Por isso eu gostaria de ensinar... Cleo! Senhor. Você pediu transferência e eu indeferi. Ponto final, sem discussão. Ele é o melhor soldado daqui. Disse que eu preciso de você aqui. A não ser talvez o primeiro sargento Nelson. E por que fica aqui? Já fez 2 turnos no Vietnã. Capitão, novato, quer conhecer o senhor? Incrível. Vem até a minha sala, vamos bater um papo. Depois eu falo com você, imbecilo. É Willow, sargento. Engano comum seu. Então, quer pegar umas donas por aí ou se divertir esta noite? Com o mau humor que eu tô, eu posso até pensar em te fazer companhia, velhão. Primeiro sargento. Desculpe, senhor. Olha aí, ó, tenente. Pode sentar. Obrigado, senhor. Bem-vindo à companhia Delta, soldado imbecilo. Willow, senhor. Soldado técnico Willow. É verdade. Verdade. Residência Forte Huachuca. É filho de militar? Sim, senhor. Meu pai é... ou foi primeiro sargento, senhor. Já está reformado. Estou vendo. Colegial, basquete. Entre os titulares, notável. Bem que podemos usar um bom jogador. Especialmente um branco. Haja direito e logo passa a suboficial por aqui. Tipo, tal pai, tal filho. Bem, senhor... eu pensei em ter pretensões mais altas. Estou interessado em fazer curso para oficial. E já que estamos no assunto, senhor, gostaria de requisitar transferência para o Vietnã. Senhor.
Acho que não percebe inteiramente o privilégio de servir aqui na velha guarda. Escoltamos o presidente. Este é o melhor posto do comando aéreo estratégico na América. Escute, filho. Terá muito tempo para o Vietnã. E quanto ao curso, trabalhe bem comigo. Demonstre condição para isso. E eu pessoalmente cuidarei para que tenha uma chance. O exército sempre tem uso para recordes de capacidade. O que você acha? Tudo bem? Sim, senhor. Muito bem, é só. Até outra hora, Peter. Até, cara. Como é que vai? Senta aí. Meus parabéns por sua formatura, Mac. Com amor, seu pai. Sargento. Que é? Eu não entendi isso. Nossas botas têm plaquetas metálicas na lateral interna. É. Isso é para toda vez que você bater sentido, dar esse estalinho bonito. Coisas do espetáculo, soldado. É uma grande honra conhecê-lo, Sargento. Soldado Willow. É mesmo? É por quê? Para começar, somos os dois únicos nesse lugar querendo estar fora. Fora? Onde? Posto avançado no Vietnã, senhor, sargento. Não há posto avançado no Vietnã. Não é como em outras guerras. Não é nenhuma guerra. Nada a ganhar, nem como ganhar. É o que pensa, sargento. Então por que quer voltar? Não quero. Não tem nada para mim lá. Conheço um regimento do Vietnã, imprimem uns cartõezinhos dizendo: matar é o nosso ramo e o nosso ramo vai bem. E aqui, enterrar é o nosso ramo. E o nosso ramo vai melhor. Não tenha tanta pressa de se matar. Vá em frente. Conhece meu pai não, sargento? Shelby Willow. É. Na Coreia, nós combatemos o inimigo no rio Chongchon. Ficamos amigos. Ele ainda é um manda-chuva? Sofreu 2 infartos. Agora está bem. Reformado. Voltou para o Kentucky. Ele tem saudades suas. Pediu para mandar lembranças. Bom. Mas meu pai não encara a guerra do seu jeito. Ele tem um ponto de vista mais convencional da infantaria. É. Eu acho que ele é um sujeito mais convencional. Entendo. Bom, eu vou treinar sepultamento. 10 minutos. Filho, quando você puder, mande lembranças pro seu velho. Vá em frente. Eu nunca me canso de ver sua mente trabalhando. É inacreditável. Se espera que eu ultrapassei, tenho caráter demais para isso. O menino conseguiu chegar à nossa companhia e eu quero te agradecer por ter manipulado os papéis. Ele estava destinado a ser da guarda de honra. Eu achei que diabo. Por que deixar aqueles idiotas o transformarem num abicharado? Não custava nada mexer um pouco os pauzinhos. Ele é filho de quem? Do Shelby. Shelby Willow. A gente cuidava um do outro na Coreia até ficarmos ocupados cuidando de você. Sim, me lembro dele. Eu estou com uma carta aqui. Caro Cleo, blá blá. Ele está com a mulher no sanatório, só consegue se preocupar com a minha separação da Linda como se tivesse acontecido ontem. E como deve ser duro
Eu não estar perto do meu rapaz, o Mac, e tudo mais. E terminando, talvez possa cuidar do meu filho. Seu grande amigo, agora e sempre, Shelby. Como é que um valete vermelho pode ficar sobre uma dama vermelha? Ah, esse baralho é do Oriente. Do Oriente. Como é que vai? Aqui não tem mais sol. Que ajuda, moça? Não, tudo bem, obrigada. Às vezes leva um tempão. Obrigado. Obrigada. Sarah? Sue. Você é S. Davis, não é? As mulheres acham que enganam a gente usando iniciais. É estranho. Até que funcionou. É. Stephanie? Sofia? Sam. Hã? Samantha. É um belo carro. É o seu Corvair. Eu já vi você nele. Olha, desculpe eu ter ficado falando bobagem. Eu sei que nenhuma moça gosta de dar corda para qualquer um e então fecha o pico. É, as moças são assim mesmo. Eu quero dizer que eu sei que não é antipática. Obrigada. Mas o fato é que um bom amigo veio com a namorada jantar e eu achei que poderia gostar de estar com a gente. Sim, obrigada, mas espera uma visita. A que horas? Chico! Esta noite. Não. Chico! 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 Escuta, eu acho que você não vai receber nenhuma visita hoje à noite. E eu também nem sei porque isso seria importante para mim. Obrigada. A que horas? Hein? A que horas? Bom, às 19h30. Não, às 7h30. Certo. Às 7h30. Primeiro sargento. Ei, velho. Diga. Eu quero que você e a Beth venham jantar comigo. Lamento, tenho papelada. Finjo ser o responsável. Eu convidei uma moça e ela não vai aparecer se eu estiver sozinho. Escute bem, menino. Não vou. Não mesmo. Tá bem, então eu vou ser direto, amigo. Na Trang, 1962, eu salvei ou não salvei a sua carcaça, pondo a minha em extremo risco. Você é mesmo um atrevido, Cléo. A garota tem um bumbum razoável? Ei, nada de falar bobagem. Não fuja do assunto. Você me deve, amigo, e eu estou cobrando. Se eu fizer isso, tenho o seu juramento solene de que nunca mais vai apelar para essa besteirada antiga. Juro. Muito bem, que horas? Esteja aqui às 7h30 em ponto. Certo. Então vamos, porque esse bumbum me deixou curioso. Ei, Goody, policia o linguajar. Vai tomar. Sacana. Oi. Oi. Entre. Desculpe, os meus amigos estão atrasados.
Toma um vinhozinho branco? Ótimo. Obrigada. Obrigada. Bom. Eu comprei um especial só para me exibir. O que você faz? A redatora no Washington Post vem do Charlotte Observer, Carolina do Norte. Me dá licença um instante? Claro. Que beleza. É persa? Ah, sim, sim. Todos são persas. Esse é chamado de Isfahan. E este aqui é um Shiraz. O vermelho desbotado é um Kalim. E esse aqui atrás de mim é um que comprei no Kurdistão. Bom. Quando você foi para lá, eu fiquei admirando sua coleção de livros. Trabalho em jornal. Sou uma bisbilhoteira incurável. Livros interessantes. Tudo interessante. Interessante ou interessante para alguém como eu? É outra aula a respeito de moças. As moças são condescendentes com milicos. Não sei como sobrevive naquele antro de comunistas lá da redação do Washington Post. Coisa incrível. É, o Právida, em Washington. Mas e você, trabalhando para o senador Irving? Eu ia lhe perguntar a mesma coisa. Espere aí, docinho. Sam Irving tem o orgulho de não se colocar à esquerda de ninguém. Nem Talvez duvido. só da mãe dele. Sei lá. Quem sabe esses dois típicos comandos americanos bem aqui. Foi isso que reuniu vocês, política de extrema-direita? O que é que vocês fazem lá no quartel? O que fazemos? Cléo, velhão, então não contou pra moça. Ora, madame, nós somos a velha guarda. Os soldadinhos de chumbo da nação. Marchamos com fuzis que não disparam. Fixamos baionetas que não ficam fixas. Somos o teatro kabuki entre os militares. Lobos da corte em Marte, Deus da guerra, Dudan. Good, Nelson, fique quietinho. Pare com isso agora mesmo. Tem andado tanto com Cleo que está começando a falar igual a ele. Amargo, cínico e irreverente. É preciso estar entre os melhores do exército para entrar lá. E é uma grande honraria, eu acho, terem sido convocados. Um privilégio. Tanto para você, Good, como para Cleo. Espera aí, não fomos convocados. Francamente, nós recebemos ordens, isso sim. Digo, na verdade, o Good e eu, nós tínhamos procurado uma posição de ensino na escola de infantaria. E chegamos a pensar que poderíamos ajudar alguns a voltarem de pé. Ao invés de estirados nesses caixões que a gente planta no solo todo dia. Ora, os dois estão parecendo o eco um do outro. Vamos lá, vocês dois. Onde está o resto dessa maravilhosa refeição? Excuse-moi, excuse-moi. E como foi que conheceu o Good? Bem, um dia um constituinte do interior entrou no gabinete do senador Irving e queria dar uma volta pelo Fort Myer. Eu o levei até lá. Pega. Cléo, meu velho. Seu repentino ataque de bom gosto é surpreendente. Mas que mulher mais classuda. Eu não me importaria se... Ei, vamos, me prometeu, por favor, sem vulgaridades, tá? Tá, conte comigo, acredite. Mas voltemos para olhar essas meninas um pouco mais.
E aí eu me apaixonei pelo primeiro sargento na hora, como qualquer bem-criada moça de família do sul se apaixonaria. Ah, mas que bonito. Abram ala. E espaçosa. Nem preciso dizer mais nada. Parece que vocês dois estão se dando muito bem, não é? A nós e os nossos pares. E restam bem poucos. A maioria morreu. Posso servir? Claro. Sim, senhora. O Gucci é sempre tão... Não. Ele fica assim quando gosta de alguém e ele gostou de você. Todos os sargentos são como vocês? Não. É uma pena. Eu me diverti muito hoje, Cleo. Foi a melhor noite que eu passei nos últimos tempos. Ótimo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Liga pra mim. Boa noite. Certo, vamos lá. Manhã linda, menina. Sacuda esse cadáver. Vamos, todos de pé. Sim, sargento. Walter, saia desse carro. Vamos. Vamos, pressa nisso. Vamos, de pé. Whitman, vamos. Energia, moçada. Vamos, levante. Vamos largar as histórias em quadrinhos e preparar para a inspeção, soldado. Sim, sargento. Freia no chão. 10 peitorais, agora. Sim, sargento. 1 sargento, 2 sargento, 3 sargento, 4 sargento, 5 sargento, 6 sargento, olhando pra 7 mim, sargento, por quê? 8 Preciso sargento, cortar o 9 cabelo? sargento, 10 sargento. Sargento, botar uma mão. Positivo. Beleza. Obrigado. Beleza. Tira essa perna de calça do chão, soldado. Sim, senhor. Por que fica aí olhando pra minha nuca? Não preciso cortar o cabelo. Sim, senhor. Calma aí. Tá na mira dele. Wildman, seu monte de estrume de pé. Posição de descansar. Como desfile agora. Estamos no exército americano, na velha guarda, 3º regimento de infantaria e não num circo. Olha essa bota, cara. Parece que foi pintada com chocolate quente. O que é que há com você? Acho que vou ter que explicar de novo como funciona o comando. É bem simples, mais ou menos assim. O tenente tira a pele do sargento Hazard. O sargento Hazard cai na minha pele e eu na sua. Chama-se isso cadeia de comando. Bem simples. Cocô desce, não sobe. Você entendeu? Eu perguntei se entendeu. Calma, sargento. Espera um pouco. Eu acho que posso ajudar. Posso trabalhar com ele. O senhor tem mais o que fazer. É, soldado, à procura de ser raso. Por que não faz exatamente isso? Sim, sargento. Tenho mais o que fazer. Taylor, consertou o seu catre? Vamos ver a bola. Sim, sargento. Tá brincando? Um pouco Tá mais de aqui, trabalho, muito irmão. Vieram aqui para conversar ou trabalhar? Seu titica. Muito bem. Você tá usando o cuspe nisso, certo? É, a gente engraxa com mas precisa de água fria e algodão. Trabalho duro, moçada. Isso não é uma colônia de férias. É assim. Círculos pequenos. Tem que fazer uma base, certo? Leva algum tempo. Tenta uma vez, vai. Tire os cadarços e passe. Depois das botas ficarem... Muito bem, heróis, escutem! Todo mundo calçado apenas com meias até as 9h58! Nada de pôr as botas a estarem no pique da inspeção. Posição adjacente ao catre. Quem bancar o sabidinho, gosto minha bota em seu traseiro. Estejam certos disso! Certo. Quando começar a inspeção, o coronel Godwin vai puxar papo com alguns dos soldados. Aquela coisa de simpatia. Sejam notáveis. Não vão se enrolar. Isto é uma ordem. Digam que são de Cocô City, Arkansas, ou alguma titica de lugar assim que adora o exército. Só isso!
Eu achar baba nestes cantis, vocês vão beber. Abram ala e espaçosa. Soldado! Disse o coronel que gostava do exército, soldado. De onde você é? Sou de Columbus, Ohio, primeiro sargento. Tem mais gente com a sua cara em Columbus, Ohio? Não que eu saiba, primeiro sargento. Você tem irmãs lá em Columbus, Ohio? Sim, primeiro sargento, tenho uma irmã. Ela é ativa sexualmente? Claro que não, primeiro sargento. Ora, ela é minha irmã. Ela só tem 13 anos. Uma lástima. Jamais subestime o valor de treinamento. É idade tenra, soldado. Abra o ala espaçosa! Como se chama, soldado? Willow, primeiro sargento. Gosta do exército, Willow? Gosto sim, primeiro sargento. Estudou biologia na escola? Sim, primeiro sargento. E como as minhocas copulam? Não o fazem, primeiro sargento. Usam reprodução assexual. Conceito interessante. Me diga, Willow, faz ideia de quem primeiro teve essa noção de reproduzir sem sexo? Sua esposa, primeiro sargento. Esqueçam, amigos. Um pelotão sem faltas com respostas rápidas. Wilderman! Disse o faminto ursão. Vamos ver o que temos aqui. Deus seja louvado. Reze. Quem você pôs assessorando o rapaz, Cleo? O Mr. Reprodução Assexual? Eu acho que sei o que é isso. Mas não sei se ele sabe. Sargento Rada. Pelotão, alto. Prontos? Subir. Prontos? Em frente. Dá-se.
cinzas, as cinzas, do pó ao pó. Por que não apressam isso logo para irmos embora? Que droga. Firmes. Prontos? Baixar. Pelotão! Sentido! Atenção! Prender! Bandeira! Prender! Caixão! Pelotão, atenção! Escolta, Tocarino! Sentido! Direita! Vamos ver! Apresentar! Apresentar! Armas! Pelotão preparado. Sentido! Passo cadenciado. Atenção! Atenção! Em frente! Boa noite, primeiro sargento. Sargento do pelotão, queria me ver? O quê? Queria falar comigo. Não, ninguém estava te procurando. Só queríamos que tomasse uma cerveja. Senta, relaxa. Ei, Zig, 3 geladas. Willow, o primeiro sargento é amigo do seu pai dos tempos da Coreia. E quanto aos resultados da inspeção do batalhão, garoto? Como costumam dizer, na Bíblia tem dia que o urso come a gente e tem dia que a gente come o urso. Isso quer dizer que passamos na inspeção, apesar do Wildman. Hey. Você saiu bem, garoto. Foi o soldado mais meticuloso que eu vi na semana. Isso inclui até aqueles idiotas enfeitados da guarda de honra. Meus parabéns. Obrigado, primeiro sargento. Bom, Willow está querendo ir para o Vietnã. Ele acha que o lugar de um soldado em tempo de guerra é no front. Não existe front no Vietnã. Foi o que o sargento Hasser falou. É uma guerrinha estranha, garoto. As coisas mudaram. Como assim? Para começar, com o povo amante da paz do Vietnã. Ah, o povo amante da paz. Se eu ouvir isso de novo, eu vomito. É a raça de gente mais belicosa que eu já vi. Vive lutando há 1000 anos e adora. Tem razão. E eu não ligo a mínima pro Vietnã. Para falar a verdade, eu não ligo a mínima sobre quem fica com o Vietnã. Para falar a verdade, e sendo mais franco ainda, eu não ligo a mínima para quem dirige os Estados Unidos. Não liga para nada, então? Ligo, sim. Ligo pro exército americano. É a minha família. A única que eu tenho. E não gosto quando enfrenta problemas. Problemas? Sargento, nós ganhamos a independência dos ingleses. Derrotamos Hitler. E derrotamos tudo que surgiu pela frente. Não vamos perder a primeira para um bando de colonos asiáticos miudinhos. Olhe para um miudinho daqueles. Ele marcha centenas de quilômetros sem se alimentar. Por selvas que você nem imagina. Mata sua própria gente. Bebês até se necessário. E é um soldado. Mas e o poder de fogo? Ele não resiste ao nosso poder de fogo.
Eu vi uma telefoto, um de nossos helicópteros voltando com flechas cravadas nele. Flechas! Um helicóptero de alto nível. Como vencer um aparelho desses com arco e flecha? E como vencer um inimigo que combate helicópteros com arco e flecha? Mas uma coisa é clara. Não se pode vencê-los daqui ou do Forte Benning. Ei, o que você quer, cara? O que é que você quer? Bom, você não gostou do que eu disse? Podemos ir resolver isso lá fora. Ah, você tá pedindo, hein? Guarda de honra, chega disso! Vai ver agora! Guarda de honra? Estão brigando! Bem, um brinde a nós e aos nossos pais. Me restam bem poucos. Sabe, estão matando o garoto lá. Mata! 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 Abram ala e espaçosa! Levanta. De pé, cara, vai. Vê se te apruma. Ei, Peter, meu velho. Eu tava à sua espera. Ah, legal. O Capitão Thomas quer ver você. Coloca o doma, vai. Isso. Agora? É, agora, tá bom? Vai. Willow se apresentando, capitão. Queria falar comigo? Sente-se. Seu pai teve uma parada cardíaca. Não. Às 8 horas. Foi rápido, portanto ele não sofreu muito. Eu sinto muito. Vamos deixar uns minutos a sós, filho. Willow. Imbecil, sargento. Esqueceu. Erro comum. Seu pai foi primeiro sargento. O passe é de uma semana. Se precisar de mais, me chame diretamente, ouviu? Se eu não me engano, esta é a única que eu tenho e que seu pai ainda não tinha. Então, ponha junto ao corpo dele também. Sargento, eu estive pensando e eu... Será que é tarde para mudar de ideia? Trazer meu pai para Arlington? Claro que não. Você conhece o Good. Ele consegue tudo. Sei que será só um cantinho com os doutores e tudo mais. Eu gostaria de arranjar um lugar no jardim. Sem problema. Jack. A história do 3º Regimento de Infantaria Americano reflete o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. Em 1922, o Departamento de Guerra deu permissão à velha guarda do assestamento de baionetas aos fuzis.
A velha guarda fará agora o assestamento de baionetas à tradicional batida do tambor. Primeira! Segunda! Terceira! Quarta! Quinta! Cerimonial! Cerimonial! Descanso! Desde os tempos da Revolução Americana, as cores têm sido elementos importantes de guarnições militares, visto os soldados manterem posição em forma pelo uso da cor. Consequentemente, no centro de nossa formação e, portanto, a cor tradicional, está a equipe colorida mais chamativa da nação, a Guarda Continental do 3º Regimento. A seguir, a Companhia D. A Companhia D tem em seu comando o Capitão Thomas. A seguir, a Companhia E, a Guarda de Honra. A Companhia E tem em seu comando o Capitão Harrison. Direita! Ouvir! O último elemento em forma, a guarnição musical com o uniforme da velha guarda, bateria e gaita de fora. Durante a Revolução Americana, o general George Washington ordenou que os músicos trajassem casacas vermelhas ao invés do azul marinho da infantaria, para que fossem mais facilmente reconhecíveis no calor das batalhas. A guarnição tem em seu comando o Major Phillips. Fiz um interrogatório com a Betty Reis sobre você. É mesmo? Que segredos ela te contou? Que já foi casado. Que está divorciado há 3 anos. É verdade. Que você tem um filho. É, sim. A Linda me deixou quando eu me reapresentei para o Vietnã. Nunca mais vi o Mac. E mesmo antes, realmente, eu não via muito. Você disse que foi casado, tem filhos? Não, não posso ter filhos. Ah. Lamento por sua família. Eles não tiveram culpa, Sam. Nesse meu trabalho, não é muito bom estar grudado numa mulher. Se você não se resolver, não vai ficar bom para sua guarnição. Eu acho que é melhor a gente entrar logo. Pode entrar! Primeiro, sargento. O sargento queria me ver? Sim. Vai ficar fora de uniforme. Vou? Vai. Vai sim. Ficará fora de uniforme até eu pôr isso em você. Nada mal para 6 meses, hein? Olha, parece que um certo sargento Flanagan, se embriagou demais numa noite e arrebentou o bar da Marge. Fez um estrago danado. Perdeu uma divisa por isso. Urso. Tivemos que procurar entre os piores. Fomos até o fundo do poço e chegamos até você. Ah, a propósito, isso não é oficial até ser carimbado. Carimbado? É, carimbado.
carimbado, sabe? Eu passo o meu lugar para o Urso Maior. O primeiro sargento Nelson. Meu Deus. Olha só. Nem aguenta esperar. Até começou a tremer. Ele é todo seu, matador. Imbecil. A única coisa mais feia que um titica de um voluntário é um titica de um terceiro sargento. Mas que droga! Já chega, só uma tentativa e pronto. Você está bem? Não, eu queria... Cleo, olha! Mas que desgraçado, me solta! Oi, Olá. Jack. Prazer em revê-la, senhora. O prazer é meu. O Cleo vai se atrasar um pouco no quartel. Então, eu cuido da comida esta noite. Vai correr Obrigado. seus riscos. Vamos entrar? Obrigado. Vamos. Quer beber alguma coisa? Um refrigerante. Certo. Aqui está. Obrigado. Quer ajuda? Claro. Cleo me falou muito de você. E de seu pai. Eles estiveram juntos em combate. É, na Coreia. Quando combatem juntas, as pessoas ficam muito unidas. Sente-se. Obrigado. De todas as condecorações de meu pai, a que ele mais se orgulhava era Medalha de Combate da Infantaria. É um ramo prateado com um esmalte azul e uma espingarda de prata. Assim, eu acho que quando se é soldado e está vendo uma guerra, só há um lugar em que ficar. Qualquer guerra, sem exceção. Eu não concordo com o Sargento Hazard nesse aspecto. Como jornalista, deve concordar com ele. Não, exatamente. Cleo encara a guerra como um engano desnecessário. E eu a encaro como genocídio. Mas que diabo, Cleo? Por que não fica com suas opiniões bobas para você mesmo? Sua visão estúpida da guerra já chegou a outros comandantes de companhias. Eu não sabia que era contra o regulamento externar opinião, senhor. Não banque o bobo sendo espertinho. Sabe muito bem que sempre foi contra o regulamento externar opinião no exército americano. O exército americano não está interessado em opiniões. Sim, senhor. Ah, mas que diabo vou ter que fazer com você, Cleo? É um bom soldado, Cleo. Mas sob vários aspectos não passa de uma molação desde seu primeiro dia aqui. Está se tornando um embaraço para mim. Meus amigos vivem me perguntando pelo meu sargento ativista da paz. Não sou ativista de nada, capitão. Só não concordo com os motivos desta guerra. E já que temos de lutar, poderíamos ao menos lutar de modo certo. Tá bem, pense como quiser. Só não abra o bico. Talvez tenha sido um engano seu ter me convocado para cá. Um engano facilmente corrigível se aprovasse a minha transferência, senhor. Não. Não vai pro Fort Benning, Sargento Hazard. Não vai a parte alguma, Sargento Hazard. Vai ficar aqui mesmo e vai me fazer ficar orgulhoso de você, Sargento Hazard. Pode ser pra hoje. É um aproveitamento fotográfico. Pegue, toma. Eu não vou dançar. Obrigado. Eu acho que isso aqui não vai dar certo. Cuidado, não. Certo. Mas temos que chegar lá a tempo, certo? Não fique amarrado num táxi outra vez. Muito bem, eu vejo lá. Já tá na mão. Eu tô motorizado. Sim, volta a falar comigo, está bem? Muito bem, tchau. Ele vai conseguir ajudar você com a matéria. Assim, eu acho muito importante que você esteja Bem, lá. mas e a recepção desta noite?
É amanhã à noite. Amanhã à noite. Amanhã à noite. Tá, que hora? 7h30. Aí eu encontro você lá. É certo. Isso vai lhe dar bastante tempo para se embonecar. E nós chegaremos na embaixada na hora. Certo. 8 horas. Combinado. Certo? Certo. Muito bem. O sargento vai me mostrar onde escondem os tapetes persas nesta cidade. Eu espero não estar... não. Trabalho, recepção. Embaixadores gostam de suas jornalistas embonecadas? Às vezes. Flores muito bonitas. Vamos ver o tal tapete. Vamos. Com amor. Está preocupado, Cleo? Me conta. Por que deseja tanto sair da velha guarda? Não passamos de soldadinhos de chumbo, Sam. Não acredita nesta guerra, mas se for para o Forte Benning, contribuirá mandando rapazes para lá. Acho que devo estar onde for necessário. Não posso ver esses garotos se matando. Acho que é uma fraqueza. Não é uma fraqueza, Cleo. Sam, a minha atividade é como uma família. Se a casa está pegando fogo e não é possível pegar todos os filhos, você faz o que puder e deixa para chorar depois. Esse é para você. É um xala, é maravilhoso. É bonito. Quer parar um instantinho? Que diabo, por favor. Escuta, Woody. Estive pensando. Que chances tem o meu pelotão de bancar o agressor esse ano? As manobras? Os caras que se passam pelo inimigo e que perdem para as nobres forças armadas americanas? Exatamente isso. É voluntário para a tarefa mais bosta do ano. A sua fina explicação resume bem. Tente me convencer. Que é isso, Goody? Afinal, se vão acabar no Vietnã, eu acho que... se ficassem comigo 2 semanas, eu podia ensinar alguma coisa para eles. Certo. Agora me diga o motivo real. É esse, amigo. É só o que eu tenho. Você pode? Poder mesmo? Não. Obrigado, velhão. – 30 de maio de 1968. Querida Raquel, ainda sem resposta sua. Você disse que ia tentar me esquecer. Mas eu não consigo esquecer você, por isso irei tentando. Não pode imaginar como demos duro a semana passada. Foi um verdadeiro caos no jardim. É como chamamos o cemitério. A Companhia Delta plantou 20 buracos por dia. É como denominamos os sepultamentos. O sargento Hazard, que estava no pior humor do mundo, disse que nosso excesso de carga prova seu ponto de vista. Jamais conseguiremos terminar. Eu disse a ele que ele deveria se sentir agradecido por não estar na guarda de honra do Vietnã. Nós discordamos em praticamente tudo sobre o Vietnã. A namorada de Hazard foi detida por algumas horas durante uma passeata contra o Pentágono no mês passado. Ela é bem boazinha comigo, mas deixa o sargento maluco. Ele não gosta muito da guerra, mas gosta muito menos desses ativistas de protestos. Continuo sem saber se você recebe as minhas cartas. Daria qualquer coisa por notícias suas, Raquel. Com todo amor, Jack. Ei, não vire agora, mas a garota mais bonita que eu já vi está encarando você há uns 5 minutos. É sério, está perpendicular a você. Vire bem devagar. É bem interessante. Mas pra onde ela foi? Eu falei sério, pode ir lá ver. Ajeite o domo.
Todas em posição. Transmitir suas ordens. Permanecer nas posições estabelecidas. Afirmativo. Raquel? Jack? O que faz por aqui? Eu fui visitar o túmulo do presidente Kennedy. Ainda não tinha ido. O que você faz aqui na capital? Meus pais moram aqui. Papai está no Pentágono. Você também? Não, eu ainda estou estudando na Europa, Alemanha. Estou de visita. Você está ótimo. Oh, obrigado. Raquel, quer jantar comigo essa noite? Não dá, eu tenho um encontro. Cancele. Acho que não é boa ideia. Cancele o encontro. Está bem. 2818 Rua M, Georgetown. 8 horas. Combinado. Tem permissão para dar assistência ao público, Sargento Willow, mas não para raptar alguém, por maior que seja a tentação. Sargento Hazer, eu quero lhe apresentar Raquel Feld. Raquel é uma velha amiga minha. Como vai? Muito prazer. O prazer é meu. Eu tenho que ir. Até Certo. mais tarde. 2818. Puxa. Puxa. Muito bem, rapaz. Sargento, pode me emprestar $50? Hã? Eu devolvo no pagamento. Devolve. Sim. A chave do seu carro também. Que bom ter passado por aqui. Promover o desengajamento do conflito do Vietnã em reconhecimento de que o povo americano não mais permitirá seus líderes o dúbio privilégio de carta branca militar e política. Obrigada, Dom. Obrigado e desfrutem da festa. Com licença. Dom, esse é meu amigo, Sargento Cleo Hazard. Cleo, este é Dom Brubaker. Ora, graças a Deus. Talvez possa me dizer o que é essa guerra. Então, qual é a história, general? Estamos ganhando a guerra, como dizem os chefões? Estamos mandando bala ou o que é? Dom é dos ativistas contra a guerra, por isso se cuide. O índice de mortalidade é de 10 a 1. Isso é o suficiente para o seu agrado? Agrado? Não. Eu não me conformaria com menos que todos os corações e mentes que supostamente ganhamos. Como vamos? Nós? Bom, acho que nós não estamos fazendo grande coisa. Andamos muito ocupados e tagarelando demais. Ainda estamos na América, sargento. E, na minha opinião, massacramos inocentes por lá. Esquerda, direita e centro. Bom, escuta. Opinião é como bundão. Tem uns montes por aí. Vambora. Mas o que Ele é não com tem o você? direito Não de pode falar do acreditar. Vietnã. Ele tem todo o direito em falar do Vietnã. Só um minuto, cara. Você me chamou de bundão lá atrás? Lá atrás? Não sei, mas por que não aproveita e vai pro inferno? Não sou um dos seus subordinadinhos nazistas que tem que aguentar suas ordens. Vamos até lá fora, amigo. Eu tenho uma ideia melhor. Já que não vamos um com a cara do outro, por que não resolvemos isso aqui mesmo? Que insulto serve pra você? Matador de criança? Matador covardaço? Arrebenta com ele. Cleo! O que é isso? Cleo, não! Chamem uma ambulância, por favor. Uma ambulância. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Dá pra entender? Oi, Cleo. Oi, Sam. Eu falei agora com Dom Brubaker. O queixo dele deslocou, então ele precisou escrever. Disse que estava bêbado e que bancou o bundão. Sem contas médicas ou queixas de agressão. E por que ele agiria assim? É que, no fundo, é um cara decente. E
Gente decente que comete erros percebe isso mais cedo ou mais tarde. Bem, entra. Entra, Sam. E você não teve de convencê-lo de nada? Ah, sim, com queixo deslocado e tudo, vai querer ter nova chance com você. Sam. Eu te amo tanto. Eu sei como eu amo tão você. Preocupada. Jack, que prazer enorme ver você. O prazer é meu, Sra. Field. Está ótima. Como tem passado? Muito bem. Olá, Jack. Olá, coronel. Vamos? Vamos entrar? Obrigado, senhor. Raquel me disse que ficou chocada vendo você hoje de manhã. Sim, senhor. Foi um choque para mim também. É, rapaz, dá para imaginar. Vocês não se viam há muito tempo, não é? Isso mesmo. Raquel me disse que você é sargento. Sim, senhor. E que serve na velha guarda, em Meyer. Correto, senhor. É uma bela companhia. Isto é... para a infantaria. Sim, senhor. Imagino que ainda lide com eletrônica aqui na capital, senhor. Meu Deus, sim. Chefio uma grande pesquisa num projeto de desenvolvimento. Mas ainda é assunto secreto. Eu entendo. Vou lhe dizer, Jack, essa guerra é um incentivo às pesquisas, incentivo real. Estou certo disso. Oi. Pensei que tinha compromisso com o jovem Peterson. Como conseguiu cancelar? Eu o considero um jovem bem persuasivo. Eu tenho um jeito. Boa noite. Até logo. Vamos? Tchau. Boa noite, sargento. Boa noite, coronel. Vejo que seu pai não mudou muito. Não. Continua o mesmo filho da mãe de sempre. E seu pai, como vai? Ele morreu de um ataque cardíaco mês passado. Oh, meu Deus. Eu gostava muito dele. É, eu sei, Raquel. Ele gostava muito de você também. De verdade. É o cabelo, né? Sim, senhor. Então, o exército tem sido tudo o que você esperava? Sim e não. Quase tudo, sim. Ainda espero a escola de oficiais e o Vietnã, mas eu vou conseguir. Vou conseguir os dois. Você quer ir para o Vietnã? Um soldado no lugar certo, na hora certa, pode mudar o mundo. Isso é mal. Pensei que já tivesse superado isso. Droga, Raquel. Vamos falar de trivialidades. Temos tanta coisa para contar. Não vamos falar de trivialidades. Não quero saber se gosta de morar na Europa. Não quero saber quem são seus amigos. Não quero saber que bons livros andou lendo. Assim ficamos bem, Jack. Aos diabos ficar bem. Ainda sente alguma coisa por mim? Me pergunte quando voltar a ser civil. Perguntei agora. Jack, você sabia que meu pai tinha medo que eu me casasse abaixo do meu nível? Isso atrapalharia a carreira dele. Ele mentiu quando lhe disse que poria você em West Point se esperasse para se casar comigo. Sabe o que significa quando o filho de um sargento se casa com a filha de um coronel? Ele tapeou você sobre o West Point. E você acreditou nele. Foi isso que nos separou. Você é tão crédulo. Eu te amava demais, Jack. E você fez sua opção.
vamos embora daqui, tá? Tá bem. Mas... Sim, sim, sim. Obrigado pelos drinks. Sem problema. Alô? Sargento, é o Willow. Ah, que ótimo. O que é agora? Você já levou todo o meu dinheiro? Tá com o meu carro, agora pra transar só falta querer o meu. Sargento, precisa parar de andar com o primeirão. Seu linguajar tá no maior baixo nível. Tá certo. O que você quer, rapaz? Sargento, será que eu poderia... pegar o seu apartamento emprestado, ou da senhorita Davis, se um deles estiver disponível? Tá legal. Fica no meu. Eu vou deixar a chave embaixo do tapete em frente à porta. Obrigado, sargento. Eu realmente fico grato. Não vou esquecer. Consegui. Eu só quero conversar. Claro, Tigrão. Oh, ainda está aqui? Oh. Sinto muito, Jack. Recebi o chamado há 2 minutos. Alerta total. Alerta? É. Meu palpite é que vamos entrar em manobras. Desculpe, senhorita. Mas não pode ser. Não agora, não esta noite. Estivemos de pé desde as 3 da manhã, botando bandeirolas. Nos arrebentamos o dia inteiro no jardim. E estamos cansados. Calma. Pode dizer isso pro cabelão daqui a 2 semanas, tá bem? Aposto que você quiser que isso é obra do Good Nelson. O que está vendo, Jack? Manobras. Eu preciso falar com Raquel, sargento. 5 minutos. Entre. Só 5 minutos. Eu falei a você que quero me casar, Raquel. Haja o que houver. Nunca me disse isso. Querida, disse sim, em todas as cartas que lhe mandei. Eu não abri nenhuma. Eu queria esquecer você. Raquel, se quiser que eu largue o exército, eu largo. Tem que me dizer se posso ter esperança. Eu preciso saber. A última coisa que eu esperava era ver você hoje de manhã. Meu Deus, foi só hoje de manhã. Jack. Não me bata a porta na cara, por favor. Vambora, rapaz. Raquel, eu amo você. Anda. Vamos. A chave. Sargento. Vambora. Vermelho 4. Vermelho 4. Voltar ao quartel-general imediatamente. Voltar, por favor. Voltar imediatamente. Sargento Raça. Sargento Raça. Está me ouvindo? Isso funciona. Vermelho 4. Responda. Daqui em diante, vocês são um inimigo. Deslizem pelo terreno, não pisem forte. Sintam o terreno. Não o enfrentem, sintam. Ele não sabe nadar, não. Essa selva não é um obstáculo. É amiga de vocês. Usem ela. Que ela os ajude. Gostem dela. E em troca, ela gostará de vocês. Algum dia encontrarão o verdadeiro inimigo. E quando isso acontecer, alguma coisa desse baile de gala pode voltar à lembrança e salvar a vida de vocês. Droga. Mas... Ei, turma, o que está acontecendo aqui?
Levaram as nossas coisas. O inimigo passou por aqui. Vamos lá, pessoal. Não sei onde diabos estou. Vamos ver se essa porcaria funciona. Achar o norte. Vermelho 4, responda! Vermelho 4, responda! Ah! Droga, droga, droga! O que foi isso? Wildman, esse pedaço de chão agora tem o seu cérebro espalhado. Francamente, ele fica melhor no chão. Me diga uma coisa. Você, intencionalmente, já se atreveu a alguma coisa em toda a sua vida? Já respondeu mal a algum oficial? Alguma coisa, hein? Não, isso não é meu jeito, senhor sargento. Isso quer dizer que eu não sou um homem de verdade ou... É de verdade como qualquer um. Só que todo homem precisa sentir-se bem consigo mesmo. Vamos indo. Daquele lado! Bom trabalho, Jack. O que ele está fazendo, Good? Querendo levar a punição? Será que faz ideia do embaraço que causou a este batalhão? Estou certo que não, senhor. Tem observadores vigiando o pelotão de Vietcongues que está acabando com a nossa raça. Sabe o que o general me disse? Ele disse, a culpa não é sua, mas está feito. Para. Somos o escalão médio, Homer. Não é verdade. Somos o coração e a alma da América. Fazemos a engrenagem girar. E seguimos o caminho. Mas vigiamos as nossas costas. Belo truque. Ocupa o tempo da gente. Cleo ainda não aprendeu. Alguém precisa ter uma conversa franca com ele. Alguém precisa virar as tripas dele pelo avesso. Acontece que o problema é... Até agora ninguém conseguiu encontrá-lo, Goody. Que diabo você tem, seu maníaco? Deve querer morrer. Um maníaco querendo ser levado à corte marcial. Quem o nomeou a dádiva de Deus para o treino de infantes, afinal? Já tem um sujeito na função lá em Penning. Você nem sequer o conhece. Por que se julga melhor que ele? Eu só quero fazer o que posso. Por que não volta para lá? Leve-os em patrulha. Ponha suas cabeças no colo enquanto sangram até morrer. Eu não sei muito, mas sei que você está se descontrolando. Good. Há poucos dias eles eram apenas uma turma de garotos bobos. Precisa vê-los agora, cara. Precisa vê-los. Me dá 24 horas. 24 horas e eu volto ao quartel-general. Por conta própria, eu prometo. Eu prometo. Bem, capitão, seu problema é que seus homens deveriam pedir ataque aéreo. Em vez disso, estão por aí bancando cowboys e índios com 35 agressores de segunda e sendo derrotados pra valer. Tem até helicópteros por aqui. Eu quero que ordenem um ataque aéreo. Está me entendendo? Sim, senhor.
O que? Boa noite, senhor. Tenho o direito de permanecer em silêncio. Milagre! Muito engraçado. Muito engraçado, sargento. Eu acho que deveria perder o controle, arrancar umas 15 divisas da sua farda, despachá-lo para algum lugar. Em que, claro, você convenceria seu novo comandante a transferi-lo para o Fort Benning. É isso aí? De jeito nenhum, sargento. Não posso aparecer como perdedor lá em cima, não posso aparecer como perdedor em nenhuma parte. Não, eu vou dizer a eles que você é o maior soldado que eu já treinei. E que em apenas 4 rápidos dias, eu, com a sua ajuda, demonstrei o que está errado no programa ultrapassado deles. Pense só nessa saída, sargento. Vai ter muito tempo para pensar, porque vai andar desfilando pelo meu quartel o resto de sua desgraçada vida. As pessoas adoram ver heróis de guerra desfilando. Esquerda! 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 Marche! Esquerda! Marque o passo! Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. 1, 2, 3, 4. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Vamos, Robert, relaxa. Robert! Esquerda, direita, esquerda, Sargento, direita. que é? Esquerda, direita. Eu preciso lhe falar. Esquerda, direita. Agora não, rapaz. Eu acabei de receber um sermão do Goody. Já tô cheio. Com todo o respeito pelo primeiro sargento Goody, ele não sabe o que disse. Respeitosamente não sabe. O senhor se arriscou pelo que acredita, é o que vale. O resto é coisa de mentalidade antiga. Por que Benning, sargento? Por que o Fort Benning? Sabe que pode treiná-los, e pode treiná-los, e treiná-los até ficar roxo, sargento. Mas quando enfrentarem o problema, eles estarão no front e à procura de um só cara. O sargento do pelotão deveria ser o senhor. Foi o que nasceu para fazer. Sabe, acho que eu devia te agradecer por me observar isso. Por que não aceita isso? Que história você quer ouvir? Eu tenho uma porção de histórias. Quer ouvir uma história de um rapaz de quem eu gostava como um filho? Pois então escute. Um rapaz que eu nem conheci. Até que ele ficou lá me implorando. Implorando para eu acabar com a dor. Então ele viu as partes que não estavam mais dentro dele e me implorou para empurrar tudo aquilo para dentro. Então, a última coisa que ele me implorou foi que procurasse um dia a filha dele em Ohio. E que dissesse para ela que a última coisa em que ele pensou foi nela, em seu recital de dança. Era loirinha, a filha dele. E era uma gracinha. Sargento, eu imagino que tenha salvado alguns caras. E esse tipo de história? Isso se chama compromisso, garoto. A gente faz o que pode. Compromisso vale quando dá certo. Mentir a si mesmo continua sendo mentir. Escuta, se eu soubesse tanto quanto você sabe sobre a vida, sobre mentiras, sobre como a gente deve ser, acho que eu seria um homem tanto, hã? Igual a você, filho. Ao sul, os soldados do 1º Batalhão de Cavalaria fizeram sua carga com helicópteros do platô litorâneo. Quase desde o primeiro momento do pouso, empenharam-se em luta. A primeira carga foi denominada Operação Esmagadora. Aqui perto de um lugar chamado Lamson, o inimigo resolveu... Nós vamos nos casar. Eu sinto muito, querida. Eu receio não poder permitir isso. Garotas que já atingiram a maioridade diriam seus pais para irem para o inferno. Só o que lhe importa são estrelas no ombro. Não fale comigo desse jeito. Eu falo do jeito que eu quiser, senhor.
Bem-vindo ao exército, Sr. Will. Ei, deixa eu tirar uma foto sua. Vocês não querem dançar? É, mesma coisa. Eu me lembro. Ah, meu Deus. Raquel Feld, mulher de meu livro. Obrigada, sargento. Jane, você está linda. Puxa vida, você nunca me falou que dançava Obrigado, tão bem aprendi assim. nos pântanos. Deixa comigo. Olha, passarinho. Preciso agir aqui. Um brinde, senhoras e senhores, aos noivos. Uma feliz e longa vida para os dois. Vida longa e feliz! A meu novo filho. E a noiva e o noivo? Um brinde a nós e os nossos pares. Restam bem poucos! Meu Deus! Aos noivos. Meus parabéns. Aham. Vamos lá, cowboy! Sorria. Então, o que você acha? Raquel, obrigada. Obrigada. Não fume na cama, não esta noite. Obrigado, capitão. Drinks? Te trouxe uma coisa. Segundo tenente Jack Willow. Beleza. Claro que terá que merecer. Mas não deve ser difícil, já que vai para a escola de oficiais em 2 semanas. É que o Good e eu procuramos o Capitão Thomas e ponderamos com ele. Eu comi o urso. É isso aí. Eu não sei por que ele quer ir para a escola de oficiais. Eu não entendo por que alguém queira ser um segundo tenente. Eu não sei. Comandante, requisitando a unidade. Câmbio, tudo em ordem aqui. Vamos ter posição no longo dessa porta. Isso é crítico. Temos 2 pessoas atingidas aqui. Muito bem, coloque o equipamento à bordo. Sim. Afirmativo. Vamos pegar então fora. Sabe, não posso pegar mais ninguém. Esse camarada não vai poder subir. Caro sargento, em menos de um mês eu terei terminado o curso de oficial. Todos falam a respeito do Vietnã. Tudo o que vemos e ouvimos são demonstrações de protesto. Esta guerra parece estar nos estilhaçando. O país inteiro. Vocês, Sam, continuam discutindo a respeito?
Não esqueça, ela é civil, sargento. Não há jeito dela realmente saber que ninguém detesta mais essa guerra que os que terão que lutá-la. Um abraço, Jack. Ronnie. Wildman. Parece que está sendo mandado para Dureza, rapaz. Flanagan. você também, Flanagan. Walters. Ah, droga. Thatcher. E aí está a guerra. E vamos perdê-la. Ei, Washington. você aí, mate um comuna por Cristo. Ei, dá meu papel Realmente, tenente. Meus parabéns. Olá. Oi. Sentido! Acho que deve retribuir a saudação. À vontade. Parecem soldados de verdade. Como vai, Raquel? Tudo bem, Beth. Garoto. Como vai, sargento? Cortou o cabelo. Olá, Jack. Ei, como é que vai? Meus Prazer em parabéns. vê-lo, obrigado. A insígnia de tenente está linda, Jack. Vamos ao champanhe. Tome, meu bem. Eu tenho uma coisa a dizer. Discurso. Discurso, a noite é sua. Eu vou embarcar. Em algumas semanas estarão recebendo todas as notícias diretamente da província de Quantin. Ora, parabéns, filho. Não é sempre que o exército manda a pessoa certa para o lugar certo. Obrigado, primeiro sargento. Gostou da notícia, sargento? Sim, senhor. Eu só sinto não ir junto. Sargentos não conhecem tenentes com liderança. Você vai facilitar as coisas para um sargento lá. Nasceu para isso, garoto. Nasceu mesmo. Bem, a nós e aos nossos pares. Restam bem poucos. Ora, vamos festejar. Sim, vamos. vamos. Pessoal, vamos lá. Ao Jack e à Raquel. Comando 2. Tem um sujeito aqui com 2 cargas no peito. Entendido. E o oficial está ferido no braço direito. Entendido. Qual é o horário previsto de volta à Desma? Estamos na linha 5, atrás do limite com os peitos. Vamos verificar a área por aqui. Primeiro pelotão, tudo em ordem na área 38? Câmbio afirmativo. Em ordem, 2 companhias. Qual o horário previsto? Viu o último boletim militar? Não. Adivinhe quem ganhou a medalha de honra do Congresso? Por ação contra o inimigo no Vietnã. Quem foi? Adivinhe quem salvou a pele dos companheiros? Quem? Adivinhe quem conseguiu conquistar todo um exército sozinho? Pelo amor de Deus, Goody, quem? O Wildman. O sargento Albert Wildman recebe a medalha de honra. O chefe da Polícia Nacional do Vietnã do Sul matou um homem que portava uma pistola. Isso foi encarado como prova suficiente de que se tratava do oficial Vietcong. Então o chefe de polícia fez um disparo em sua cabeça. Ele ainda é o chefe de polícia. Há dias, as ruas de Cao Lang são varridas por tiroteios. E o povo de Cao Lang vive atordoado de um lado para o outro. Muitos civis foram apanhados. Está bem mais feliz do que parece. Será que chorando se sente melhor? Passou um ano, Raquel. Você aguentou. Ele volta dentro de 3 semanas. O marido de Bonnie Fowler voltou para casa diferente. Aparentemente, ele escrevia todas aquelas cartinhas doces, enquanto ao mesmo tempo escrevia para a mãe dizendo que iria pedir o divórcio. E eles têm uma garotinha de 2 anos. Os homens voltam para casa destruídos e frios. Mas não, meu Jack. Não, não mesmo.
Então eu vou ficar bem. Sim. Raquel cozinha bem, não? É a melhor. Quando ela me ligou, eu disse que ligasse para o restaurante pedindo um estrogonofe. E ela só colocou nas panelas. Você tá brincando? Você é tão gentil. Eu estava brincando, meu bem. Estava ótimo. Obrigada. Como vai o Jack? Teve notícias? Tive. Ele mandou uma carta. Você gostaria de ler? Não, leia você, leia você. Caro sargento, difícil acreditar que passou só um ano. Dá a impressão de que vivi a vida inteira aqui. 10 vidas até. Difícil acreditar que vou vê-los logo. Difícil até acreditar que vocês existam, todos vocês. Até a Raquel. Difícil acreditar que ela ainda me ame, que exista o amor em qualquer lugar. As cartas delas são tão bonitas. E quero tanto acreditar, só quero tê-la em meus braços. Em meus braços, para ficar bem. Eu aprendi muito, sargento. Aprendi que não posso proteger essa moçada. É meu dever juramentado protegê-los e eu não consigo. Há tantas coisas, sargento, para lhe dizer. Toda a minha vida, eu soube que viveria e morreria no exército. Eu sempre soube disso. Mas depois daqui eu não sei mais nada. Vamos sentar, sargento, e conversar. Você me porá na linha. Entre. Primeiro, sargento. O sargento Hazard. Relação de mortos. Nota Willow. Tenente. Sam. Jack Willow. Eu sei. Good ligou. Ele queria ir para a guerra. Ele vai receber a insígnia de combate. Isso era o que ele mais queria. Sabe, a maioria dos rapazes da idade dele quer ser promovido a vice-presidente de uma empresa, quer um apartamento, um aparelho de som, uma droga de carro esporte. Ele não, ele só queria ir. Eu ainda tentei segurá-lo um pouco, torná-lo menos afoito para ir para lá. Eu tentei dizer para ele, Good também tentou. Não fomos muito convincentes. Não se culpe, Cleo. Achei que poderia fazer isso daqui, já que os idiotas não me deixaram ir para Benny, então eu ensinaria todos aqui, porque eu sou o sargento Hazard, você entende? O maior dos veteranos. Por favor, Cleo. Sim, me escutem, rapazes, e eu salvo vocês. Que maldita lástima de homem que eu sou. Não se torture assim, Cleo. Não posso evitar, Sam. Mas então eu achei que se eu não podia ajudar a todos, talvez se eu ajudasse, ao menos um, se eu salvasse. Apenas um, se eu... Sou o Jack. Onde pode ensinar a eles? Se não o deixam fazer isso no Fort Benning, onde poderia fazê-lo? Faria isso no Vietnã? Onde? Não quero repetir o nome.
Também lá é um lugar como qualquer outro. E que significa alguma coisa. Eu não quero que vá a parte alguma. Mas será sua decisão, não minha. O que será de nós quando eu estiver nessa missão de piedade? Você vai rumo ao horizonte com alguém como Don Brubaker? Não vou rumo ao horizonte com ninguém, Cleo. Ficarei sentada aqui neste apartamento sozinha, morrendo de medo, mas à espera. Mas isso não se encaixa nos seus sentimentos sobre o Vietnã. Meus sentimentos a respeito da guerra não mudaram. Farei tudo o que puder para acabar com ela. Passeatas, carregar cartazes, aporrinhar o Congresso. E se considera isso uma facada nas costas, que seja. Você tem o seu trabalho. E eu tenho o meu. Tem um outro problema. Se eu conseguir ir para lá, meu anjo, será que você se casaria comigo antes do meu embarque? Sim. Sim. Você casaria? Eu amo você. Também amo você. Das cinzas às cinzas do pó ao pó. Vamos enterrar esse cara e dar o fora. Vamos embora logo, meus pés... Calem a boca! O que tá olhando aí? Escolta, descansar. Atenção! Sentido! Aqui é o túmulo do soldado desconhecido. Na lápide está escrito: aqui jaz em honrosa glória um soldado americano conhecido apenas por Deus. Disseram-me que não há soldados desconhecidos no Vietnã. Parece
que podemos identificar os corpos. Nós somos bons para identificá-los. Eu só fico pensando se não seria melhor conhecê-los. Aqui irá repousar, coberto de glórias, um soldado americano conhecido com orgulho por apenas uns poucos. Eu o conheci. Não vou esquecê-lo. Atenção! Sente! Escolta! Sente! Por favor, fiquem de pé para as honrarias militares. Apresentar armas! Pelotão, disparar 3 salvas. Tomem fôlego. Atenção. Preparar. Apontar. Fogo. Preparar. Apontar. Fogo. Preparar. Apontar. Fogo. Podem voltar a sentar-se. Pelotão, sentido. Escolta, sentido. Em nome do presidente dos Estados Unidos, por favor, aceite esta bandeira em reconhecimento ao serviço do seu ente querido.
Agradecimentos especiais a todos os serviços militares por seu orgulho e dedicação no atendimento à última despedida de seus camaradas mortos em combate, sepultados no Cemitério Nacional de Arlington. Este filme é dedicado ao 3º Regimento Americano de Infantaria, a velha guarda do Exército Fort Myer, Virgínia. Esquerda, direita, esquerda, 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 direita, esquerda, 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 direita, esquerda, esquerda, flanco, esquerda, marche, esquerda, em frente, marche, acertar passo, esquerda, direita, esquerda, pé esquerdo, Ratman, esquerda, flanco, esquerdo, marche, temos tempo, vamos moçada, acertar.